Meus amigos, parem tudo o que estão fazendo e imaginem o seguinte cenário. Estamos em novembro de 2026. O Brasil respira novos ares. De um lado, você vê a ascensão política de um filho de Jair Bolsonaro, caminhando para assumir a presidência ou um cargo de liderança máxima na nação. Do outro lado, na mesma semana, a imagem que estampa os jornais, ou que deveria estampar, é o filho de Lula sendo conduzido para a cadeia. Parece ficção? Parece um sonho distante? E se eu te dissesse que, segundo documentos explosivos e delações que acabaram de vir à tona, esse cenário é muito mais real do que a imprensa tradicional quer que você acredite? A blindagem acabou. Uma bomba caiu no colo da família Lula e envolve o dinheiro mais sagrado do país, o dinheiro dos aposentados. Fique comigo até o final, porque o que a Polícia Federal tem em mãos sobre poltronas de primeira classe e mesadas milionárias vai revirar o seu estômago. Olá, patriota! Seja muito bem-vindo ao Escalada Patriota News. Aqui a gente mostra o que o sistema tenta esconder debaixo do tapete. Antes de eu te mostrar as provas desse voo internacional que pode selar o destino do Lulinha, já esmaga o botão do like. O YouTube não quer que essa informação circule, então a sua curtida é a nossa única arma contra a censura do algoritmo. Inscreva-se no canal agora se você ainda não é inscrito. Vamos juntos nessa batalha. Vamos aos fatos, direto ao ponto, porque a situação é gravíssima. Nós vínhamos acompanhando o escândalo do roubo aos cofres do INSS. Inicialmente, as suspeitas recaíam sobre o irmão de Lula, o tal Frei Chico. A gente sabe como funciona. O governo mobilizou céus e terras para blindar esse cidadão. Fizeram o diabo para impedir que ele depusesse na CPMI, a própria Polícia Federal sofreu pressões institucionais para não investigar a fundo. Tudo parecia uma operação abafa padrão para salvar o irmão do chefe. Mas, meus amigos, nos bastidores, a história era outra. O buraco era muito mais embaixo. A blindagem ao irmão talvez fosse apenas uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro protagonista desse esquema nefasto. A bomba caiu. E o nome que surge com força total, enrolado até o pescoço no escândalo que lesou os velhinhos do INSS, é ninguém menos que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Para você entender a gravidade disso, precisamos falar do operador. O homem que está no centro do furacão é conhecido como o Careca do INSS. Guarde esse codinome. Esse sujeito foi preso e, vendo que o barco estava afundando, decidiu abrir o bico. Ele está delatando, entregando os anéis para tentar salvar os dedos, provando como funcionava a engrenagem que assaltava os cofres da Previdência. A grande pergunta que os investigadores se faziam era: como? Como que esse careca do INSS tinha tanto acesso? Como ele entrava e saía de ministérios, de instituições governamentais, com tapete vermelho estendido? Quem abria as portas para que ele pudesse roubar tanta gente? A resposta, segundo o delator Edson Claro, tem nome e sobrenome: Lulinha. A delação é monstruosa. Estamos falando de valores que fariam qualquer trabalhador brasileiro cair para trás. Segundo o que foi revelado, o filho do ex-presidiário recebia uma mesada, se é que podemos chamar assim, de 300 mil por mês. 300 mil reais caindo na conta, mensalmente. Mas não para por aí. Além dessa mesada obscena, o delator afirma que houve um pagamento inicial, uma verdadeira bolada de 25 milhões. E de onde vinha essa justificativa contábil? De uma empresa que o tal careca do INSS abriu lá em Portugal. Uma empresa supostamente ligada à venda do que o texto base chama de cigarrinho do capeta. Você entende o que isso significa? Negócios escusos, possivelmente ilícitos, usados para lavar o dinheiro da corrupção. Agora, preste muita atenção. Quando essa história começou a vazar, qual foi a primeira reação da velha imprensa? A de sempre. É mentira, é perseguição, não existem provas. O mecanismo de defesa do sistema foi acionado imediatamente para limpar a barra do filho do Lula. Eles contavam com a impunidade e com a falta de memória do povo. Só que dessa vez, o tiro saiu pela culatra. Surgiu uma evidência material. Não é disse-me-disse, é documento oficial, é registro de voo. A Polícia Federal tem em mãos a comprovação de que Lulinha e o careca do INSS viajaram juntos, na maior intimidade, para Portugal. E não foi num voo qualquer. Estamos falando de primeira classe, luxo total, bancado com sabe-se lá que dinheiro. Os detalhes são humilhantes para o povo brasileiro. Anote aí. Voo Latam JJ 8188. Data? 8 de novembro do ano passado. O trajeto? Guarulhos direto para Lisboa. Os assentos? O careca do INSS estava na poltrona 3A. E o Lulinha? Ali, ao lado, na poltrona 6J. Ambos desfrutando do conforto da primeira classe, enquanto os aposentados do INSS sofrem na fila do SUS. Eles estavam indo para onde? Justamente para Portugal, o local onde fica a sede da tal empresa do careca.
a fonte pagadora da vida mansa do filho do Lula. E não é coincidência que o Lulinha, percebendo que o cerco estava se fechando aqui no Brasil, tenha decidido fugir para a Megara Espanha. Ele não é bobo. Viu o cheiro de queimado e foi morar na Europa. A foto mental é clara. Os dois, o operador do esquema e o filho do presidente, brindando na primeira classe, enquanto o esquema rodava solto aqui no Brasil. E o delator, Edson Claro, foi categórico ao confirmar essa relação. Fazer um exercício de honestidade intelectual. Respire fundo e imagine se o sobrenome fosse outro. Imagine por um segundo se fosse um filho de Jair Bolsonaro sentado nessa poltrona de primeira classe, ao lado de um operador preso por roubar o INSS. Imagine se fosse um filho do Bolsonaro recebendo 300 mil por mês e uma bolada de 25 milhões. O mundo estaria acabando. O Jornal Nacional faria edições extras. O Fantástico faria matérias de 30 minutos com trilha sonora de suspense. Haveria pedidos de impeachment. O STF já teria expedido mandados de prisão preventiva. A mídia internacional estaria chamando a família Bolsonaro de quadrilha. Mas como é o filho do Lula? O silêncio é ensurdecedor. Você viu isso na manchete do jornal hoje. Você viu no horário nobre? Não. É como se existisse uma regra oculta no Brasil. É esperado que eles roubem. Faz parte da natureza política deles como um pitbull que morde. A indignação é seletiva. Quando a esquerda assalta os cofres públicos, a imprensa trata como um deslize ou simplesmente ignora. O próprio diretor da Polícia Federal teve que admitir, infelizmente, que as evidências estão aí. O esquema foi descoberto. O diretor da Previdência foi preso. Várias pessoas caíram. Mas tudo aponta para o topo da pirâmide, para o governo Lula. E, meus amigos, parece que é um problema de DNA, uma questão familiar. Não sobra um. É o Lulinha no roubo do INSS. É a nora do Lula, envolvida em escândalos no Ministério da Educação. É o irmão do Lula sendo blindado. Quando a Polícia Federal bate na porta, quem atende é sempre alguém do clã. Eles tratam o Brasil como um negócio de família. E o negócio deles é saquear o povo brasileiro. Lula rouba há 40 anos, foi condenado, preso, e o sistema, o STF, o tirou da cadeia e o colocou na presidência. E agora, o filho segue os passos do pai, recebendo mesada de quem rouba velhinho. A grande questão é, vai dar em alguma coisa? No cenário atual, a tendência é o pessimismo. A probabilidade de acabar em pizza é grande. Mas a roda da história gira. Se conseguirmos manter a pressão, se houver mudanças na diretoria da PF, se o próximo presidente, um conservador de verdade, conseguir equilibrar o jogo no STF, aí sim a justiça será feita. Por isso eu comecei esse vídeo falando de 2026. A ironia do destino pode ser implacável. Enquanto a direita se reergue com líderes jovens e limpos crescendo, a família que hoje ocupa o poder se afunda cada vez mais na própria podridão. O filho de Bolsonaro crescendo politicamente, e o filho de Lula, se houver justiça divina e terrena, vendo o sol nascer quadrado, nós precisamos espalhar essa verdade. O consórcio de imprensa não vai mostrar o voo Ordlata 848. Eles não vão mostrar os 25 milhões. Cabe a nós, o exército de patriotas, fazer essa informação chegar em cada grupo de família, em cada roda de conversa. O que você acha disso tudo? É apenas coincidência? Ou é a prova definitiva de que a corrupção voltou com força total ao Palácio do Planalto? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero ler cada uma delas. Não esqueça, a nossa força vem da nossa união. Se inscreva no canal Escalada Patriota News, ative o sininho e compartilhe esse vídeo agora mesmo. Vamos furar a bolha. O Brasil tem jeito e ele passa pela verdade. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.